Então, quando você usa a expressão de identificação, eu acho rico, porque naquele espaço, de alguma forma, ela consegue projetar um pouco de si, se reconhecer um pouco de si em cada outro, e aquele grupo vai produzir um efeito social. Né? Quando a gente pensa nesses fenômenos, assim, é difícil da gente também, dentro de um grupo, ser voz oponente a esse grupo num certo descontentamento. Vamos pegar assim, os exemplos que são mais comuns para a gente que já passou ali dos 40, né? A gente viu lá atrás, assim, eu vou pegar um pouco da minha história, né? Eu gostava de tocar e tal, e vi bandas que eu gostava se desfazendo, né, grupos se acabando, porque uma pessoa daquele grupo que tinha um objetivo comum, existia um laço, afetividade, uma história, falava assim, agora eu quero seguir carreira solo. Então tem o sujeito que é só, ele não tem laços, ele não tem vínculos. Não é isso, nós não estamos falando dessa dimensão da experiência humana. Né? Eu posso ser um sujeito só, solitário, no sentido de produzir uma subjetividade, de trabalhar, e mesmo assim eu não escapo a pertencer a vínculos e a laços. Então lá atrás, aquele vocalista da banda que eu mais gostava inventa de seguir carreira solo. Aí acontece esse movimento, aquele grupo começa a ser... Né? Como é que esse grupo existe sem um que faz parte dele? E muitos desses exemplos que nós vivemos lá atrás foram desastrosos, né? Emerge uma animosidade entre os que ficaram e o que saiu. Você vê novos pactos, você vê... Enfim... Sempre e a gente tem uma Yoko na história, né? Ele não quis falar, ele não é tão assim, ele tá falando de outros grupos. Não, mas sim, mas sempre vai ter uma coisa que vai dar aquela... Sempre tem uma Yoko na história. Sempre. Assim, da minha geração, era mais uma Courtney Love dessa história, sabe? Não, você não viu. Exatamente. Nós aqui falando de Nirvana e Iron Maiden. Ele achando que é novinho para falar de Nirvana. Ele nem gosta do Nirvana. Então, assim. E aí, assim, lá naquele laço ainda vertical, né? Talvez numa transição, a gente, cara, nossa insignificância artística, a gente conseguiu entender, a gente entendia algumas coisas, sabe? Poxa, aquele discurso de amor que se torna raiva ou animosidade que eu vejo na banda que eu gosto, eu já ouvi isso em algum lugar. Então, nossas experiências de laço, de vínculo, elas não são tão pertencentes só ao mundo adulto. Muitíssimo pelo contrário. Crianças, né? Exatamente. Adolescentes. Assim, nessa questão, eu acho até engraçado porque eu tenho um grupo no WhatsApp com as meninas que eu estudei na época do ginásio, né? Que hoje é Fundamental 2. Eu nunca sei que mudou tudo. Fundamental 2. Então, da época do ginásio, que foram meninas que eu estudei, onde eu estudava só tinham meninas na minha sala. Nós terminamos o 9º ano, que seria o 9º ano hoje, nós tínhamos 18 meninas na sala. Tinha a turma masculina e a turma feminina. E a gente ainda conversa hoje, sempre está se conversando, lembra do aniversário, da época de aniversário, a gente lembra. Algumas, os filhos estudam na mesma escola que eu estudei, então acaba ainda tendo mais encontros, mas é assim, a gente tem uma amizade de, no mínimo, 35 anos na história, assim, de estar sempre mantendo, eu acredito que o laço, esse fato da gente se conversar de vez em quando, de ver isso, a gente meio que mantém viva essa história. Mas
é bastante estranho eu pelo menos falar isso, porque vai ter gente que fala assim, como assim uma amizade que dura 30 e tantos anos? Que é da época que eu as conheci, eu tinha 12 anos de idade, então tem 36 anos que elas fazem parte da minha vida. E sempre tá, pelo menos, fazendo um comunicado mesmo, comunicar, perguntar como é que tá, se precisa de alguma coisa, se a gente pode ajudar. Então, eu acho que isso não deixa de ser um laço que foi criado lá atrás, mas que ainda perdura, né? Sim. E depois de um tempo a gente demorou, né? E aí eu tenho que agradecer as redes sociais, que fez todo mundo se reaproximar de novo. O Orkut, viva o Orkut. Não, a gente voltou, a gente é mais novinha, do tempo do ICQ. Nossa Senhora. ICQ.